Bom, eu sempre gostei muito de fazer as coisas, sabe? Desenvolver projetos novos, compartilhar ideias. Ver a construção de alguma coisa é extremamente satisfatório. Bom, mas espera aí, ajeite essa postura, que eu imagino que deve estar parecendo um cabrito atropelado, todo torto aí, deve estar assistindo esse vídeo no sofá, na cama. Vamos lá. Bom, vamos explicar melhor, né? Por que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer? É importante a gente explicar o que é precisar. Precisar fazer? Aqui eu quero falar de uma necessidade pessoal e não exatamente de uma obrigação. Existem alguns motivos pelos quais você não consegue fazer o que você precisa fazer. Eu vou me usar como exemplo nessas situações para ficar mais fácil, porque a criação desse vídeo é uma forma de passar por cima disso. O seu problema é o conforto. Bom, meio óbvio, né? É muito mais gostoso ficar deitado e não fazer nada. Inclusive, antes de começar a escrever isso aqui, eu estava deitado e não fazendo nada. Afinal, são meia-noite e 29 agora, eu já deveria estar dormindo e eu tenho hábitos de velho, né? Eu costumo dormir cedo, mas hoje eu estava meio incomodado, então não dormi. A verdade é que eu nunca tive problema em fazer as minhas coisas. Eu sempre fui de ir atrás, de dar um jeito, sabe aquela coisa? Mas esses últimos dias foram bem complicados. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu simplesmente não conseguia fazer nada do que eu queria. Então eu poderia continuar ali, deitado, tranquilo, né? Mas eu tô aqui, fazendo isso e, honestamente, sem nem saber se alguém vai ver isso aqui. Disso a gente pode concluir algumas coisas e tirar algumas lições, né? A primeira conclusão é que a zona de conforto é muito massa, cara. Nossa, eu poderia ficar lá o resto da minha vida, porque é chato demais sair dela. Essa é a verdade. Pra ser bem sincero, eu tô meio desconfortável escrevendo isso aqui agora. Na verdade, agora eu tô falando, né? Eu não tô escrevendo, mas na hora que eu escrevi, você entendeu. Escrever é algo que eu faço desde moleque e mesmo assim eu tô desconfortável. Aí você fala, pô, não faz muito sentido, né? Se eu faço muito daquilo, se eu me sinto bom naquilo, era pra eu não me sentir desconfortável. Então essa já é uma lição aí pra você. Sentir desconforto não é sinal de que você não é bom em algo. É sinal que aquilo é diferente do que você anda fazendo. Então eu sou bom em escrever, né? Posso dizer isso. Eu sempre escrevi pelo menos. Não sei se eu sou bom, mas eu sempre escrevi pelo menos. Por que eu tô desconfortável nesse exato momento? Bom, é só pensar, né? Eu não tô desconfortável pela escrita. Eu tô desconfortável porque eu não tô lá deitado. Então não é que eu não gosto de escrever ou que eu sou ruim em escrever. É que eu queria estar deitado, cara. Ficar deitado é muito melhor. Então, sabe o que fazer? É, é exatamente isso daí que você pensou. Fazer. O que você tem que fazer é fazer. O que você tem que fazer é fazer. E calma, eu não tô falando que tudo é fácil, tá bom? Que todos os seus problemas são assim, que tudo é mamão, não é isso não. Tem algumas coisas que são muito mais delicadas, mas vamos fazer uma análise? O que for difícil de fato, a gente busca outras soluções. Se você acabou de fazer uma cirurgia no joelho, obviamente, o seu objetivo não vai ser correr uma maratona em uma semana. Isso aí é papo de coach maluco. Mas pensa no simples, pensa no palpável. O que você puder fazer, simplesmente levantando a sua bunda do sofá, você faz. Eu sei que parece bobo, mas é verdade. Muitas vezes a gente tem problemas que estão além do nosso alcance, mas outras vezes é só ter um pouquinho de vontade. Inclusive, discernimento é importante, né? Senão a gente acaba dando desculpas e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas, falando em vontade, esse é outro motivo. E quando eu digo vontade, eu não quero dar nenhuma definição mirabolante do que seria vontade, o que a gente trata como vontade, vontade na percepção de não sei quem é isso, vontade na percepção de não sei aquilo é outra coisa, não importa. Vontade é o que você acha que é vontade. Isso aí que você está imaginando é vontade, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Esse é o significado que a gente vai usar, tá bom? Muitas vezes você não faz o que tem que ser feito porque não tem vontade. E nesse caso, meio que tudo bem. O conselho mais perfeito seria: faça o que tem vontade. Mas eu seria um completo idiota se eu acreditasse que todos têm condições de fazer isso. É difícil aceitar que às vezes a gente tem que fazer coisas que não temos vontade. Como, por exemplo, ter um trabalho ruim para você apenas pagar dívidas. Ou, em casos piores, ter que pedir dinheiro para não morrer de fome. Eu mesmo faço um monte de coisas que eu não tenho vontade, mas que ainda eu preciso fazer. E sabe como que eu tento passar por cima disso? Fazendo algo que eu tenho vontade. Eu amo escrever e tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Então agora, meia-noite e 43, após um dia fazendo um monte de coisa que eu não tenho vontade, eu tô fazendo alguma coisa que me deixa feliz. E olha só, há poucos minutos atrás, antes de começar a escrever isso aqui,
eu estava preferindo não fazer absolutamente nada, ao invés de fazer algo que eu gosto, que é estar escrevendo. É louco como a gente se engana, né? E se você não tem vontade de fazer absolutamente nada, então é hora de procurar sua praia ou um profissional. Às vezes você está numa situação mais séria, e nesse caso a gente tem que buscar ajuda profissional sem medo algum. Ou você às vezes só não achou a sua praia mesmo e tá tudo bem. Não importa não ter achado ainda. O importante é começar já. Quando você começar a fazer algo que gosta, encontra essa vontade, sabe? Que a gente tá falando desde então. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da sua vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. E pela primeira vez, ouça-me, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Leva o tempo que for para perceber qual é a tua praia. Leva o tempo que for para perceber qual é o teu lugar. Mas depois que você descobriu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. O senhor se acha. Não, não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali? E aí vem outra coisa, ó. Faz o simples, cara. Não inventa. Chega devagar. Pisa fofo. Talvez o mais importante de tudo. Se você começar a inventar demais, você vai desistir. O perfeccionismo, na verdade, é uma desculpa, que eu, inclusive, uso, às vezes, bastante, bem frequentemente. É uma desculpa para não seguir em frente. Eu criei esse canal já deve fazer uns 10 ou 15 dias e a pergunta é, por que eu só comecei agora? Na verdade eu não comecei, né? Mas eu tô fazendo isso aqui para começar, vocês estão entendendo, né? Sabe por que eu não comecei? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não comecei porque faltava fazer o banner do canal. Essa era a desculpa que eu tava dando. Assim, cara, é muita falta de vergonha na cara eu dar uma desculpa dessa e achar bonito, né? Eu juro pra vocês, essa é a desculpa que eu tava dando. Eu não comecei o canal porque faltava o banner. Se você olhar o banner do meu canal agora, é um fundo roxo com uma frase. E essa era a desculpa. Era só fazer. E eu tava dando desculpa. Faça por você. Lembra que eu te falei que eu tava fazendo isso sem saber se alguém vai ver? Então, esse é o segredo que eu vou te contar. Fazer as coisas que você gosta, que quer fazer por você e não pelos outros, é uma ótima maneira de seguir um caminho. Eu gosto de fazer isso, mesmo que ninguém veja, e claro, gostaria muito que as pessoas vissem, porque afinal eu faço isso para tentar apoiar, ajudar, fazer alguém melhor. Porém, se ninguém vê, eu vou estar feliz por ter pelo menos feito, né? Faça medicina porque você gosta e não porque seu pai quer um filho médico. Faça direito porque você gosta e não porque sua mãe tem o sonho de uma filha advogada. Faça nutrição, educação física ou, mano, faz um curso de barman. Eu vou dar o disclaimer de novo para poder lembrar que nem todo mundo, obviamente, pode fazer o que gosta. Se você não consegue fazer só o que você gosta agora, tenta fazer pelo menos uma pontinha daquilo. Se você não consegue, sei lá, você quer ser gamer e você não consegue jogar o dia todo ou se dedicar a isso, cara, baixa o emulador no seu celular aí, joga um joguinho rápido, sabe? Faz o mínimo, alguma coisinha. O importante é começar. Vamos voltar na pergunta de novo. Por que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer? E o ponto que eu quero tocar é, eu realmente preciso fazer isso? Se é uma vontade sua e você precisa fazer, só está com dificuldades, beleza. A gente dá um jeito. Mas se você está fazendo isso por outros motivos, então realmente é hora de dar um jeito. E eu tô aqui para ajudar vocês. Agora eu tô ficando com sono, eu vou parar por aqui, porque amanhã eu acordo cedo. Na verdade amanhã não, né? Porque hoje é amanhã. Mas vamos recapitular? Como eu disse para vocês, eu estava bem desconfortável quando eu comecei a escrever isso daqui. Mas eu comecei. E posso ser sincero, eu me sinto ótimo agora. No final, vale a pena. Bom, semana que vem eu volto. E, cara, só lembrando, isso aqui não é um tutorial não, tá? Se você entrou aqui e achou que, pô, tô me sentindo meio estranho ainda, esse aqui não é um vídeo de motivação, muito menos coach. Então não tem um roteiro bem elaborado, respostas mágicas nas suas mãos, tópicos, regras, estratégias bem definidas para o seu sucesso. Não tem nada disso. Eu sou só um psicólogo que resolveu tentar conversar e, se tudo der certo, ajudar alguém de uma forma mais humana. Não é um manual da vida e muito menos um livro de autoajuda. Esses são só os meus recortes mentais. Até breve!